Olá pessoal, hoje vamos conhecer um pouco sobre o Cerrado brasileiro. O Cerrado é um bioma localizado no nordeste do Paraguai, leste da Bolívia e em grande parte do Brasil central, constituindo cerca de 22% do território brasileiro. No Brasil, a sua área compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal e alguns encraves, terreno ou território dentro do outro no Amapá, Amazonas e Roraima. Estima-se que a área abrangida pelo Cerrado no Brasil, segundo o IBGE, alcance 2.036.448 de quilômetros quadrados de extensão. O bioma Cerrado limita-se ao norte com o bioma Amazônia, a leste e nordeste com a Caatinga, ao sudoeste com o Pantanal e a sudeste com a Mata Atlântica. Isso confere ao bioma Cerrado uma característica única. É o único bioma na América do Sul a ter tantos contatos biogeográficos. A região compreendida por essa formação vegetal apresenta altitudes que variam de 0 a 1.800 metros. Essa área abrange diferentes bacias hidrográficas, como a Bacia do Amazonas, Bacia do Tocantins, Bacia do Paraná, Bacia do São Francisco e Bacia do Parnaíba. O Cerrado é reconhecido como a savana com maior biodiversidade do mundo, abrigando cerca de 11.627 espécies de plantas nativas, sendo, aproximadamente, 4.400 espécies endêmicas, existentes apenas nesse bioma. Em razão da sua extensão, o bioma Cerrado não possui uma fitofisionomia, aspecto da vegetação de uma região única. A vegetação é bastante diversificada, variando de formas campestres, como os campos limpos, a formações florestais densas como os cerradões. Os fatores que possibilitam essa variedade de fisionomias está relacionado com os tipos de solo, tipos de clima e tipos de relevo nas regiões que abrigam o Cerrado. No Cerrado, há 11 principais tipos de vegetação, que estão distribuídos em formações savânicas, florestais e campestres. Essas fitofisionomias possuem uma grande variedade de espécies, apresentando plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós. Essa variedade de vegetação pode ser distribuída em 2 estratos. Estrato lenhoso, composto por árvores longas e arbustos. Estrato herbáceo, composto por ervas e subarbustos. Esses estratos possuem características diferentes, o que os torna competitivos, pois dependem de condições específicas para se desenvolverem, ou seja, o que beneficia um dos estratos acaba por prejudicar o outro. A formação herbácea, por exemplo, caracteriza-se pela ausência de sombra. Portanto, se ocorrer o adensamento da formação lenhosa, a formação herbácea enfrentará problemas para se desenvolver, pois o sombreamento não favorece o seu crescimento. As árvores de estrato lenhoso que compõem o cerrado costumam apresentar troncos grossos e tortuosos. Suas raízes podem atingir até 15 metros de profundidade, garantindo que a vegetação encontre água e consiga manter-se independentemente do período de seca. Já as formações herbáceas possuem raízes menos profundas, chegando a aproximadamente 30 centímetros de profundidade. Por causa da pouca profundidade, os ramos das formações herbáceas secam à medida que se estabelece o período de seca. Esses ramos secos propiciam as queimadas recorrentes nesse tipo de bioma. Em virtude da diversificação vegetal desse bioma, há árvores que alcançam até 20 metros de altura e também cactos e orquídeas. Estes são encontrados em áreas de chapadões. Essa diversidade garante ao Cerrado algumas tonalidades em sua paisagem. As principais cores encontradas nesse bioma são verde, amarelo e tons amarronzados em razão do descoramento da vegetação ocasionado pela forte incidência do sol. Destacam-se no Cerrado as seguintes espécies de vegetação: angico, barbatimão, aroeira, ipê, copaíba, canjerana, pau-santo, tequi, pau-terra, pau-jacaré, lobeira, gravatá, ingá, mosquitinho, jabuticaba. Clima do Cerrado. O bioma Cerrado é constituído predominantemente pelo clima tropical sazonal,
caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, apresentando precipitação média de 1.500 milímetros. Essa precipitação varia nos limites com outros biomas. Na região do Cerrado limitante com a Caatinga, por exemplo, o índice pluviométrico encontra-se entre 600 milímetros a 800 milímetros. Já no limite com o bioma Amazônia, a precipitação alcança entre 2.000 milímetros a 2.200 milímetros. A estação definida pelo período de seca geralmente se inicia no mês de maio, finalizando-se no mês de setembro. A estação chuvosa tem início em outubro, estendendo-se até o mês de abril. Nessa estação, é comum acontecer os chamados veranicos, que são curtos períodos de seca. A temperatura média anual fica em torno de 22 graus centígrados, variando as médias ao longo das estações do ano. Nos períodos de seca, a umidade do ar pode chegar a 15%, geralmente nos meses de julho e agosto. A insolação é bastante intensa e reduz-se nos períodos chuvosos em razão da alta nebulosidade. A textura dos solos desse bioma é diversificada com predomínio de areia, seguida por argila e silt. Pode-se dizer então que os solos são predominantemente arenosos ou argilosos, o que resulta na baixa capacidade de reter água. No que tange às características químicas, os solos do Cerrado apresentam bastante acidez, com pH que varia entre 4 e 5, pH neutro é 7. A acidez conferida a esses solos deve-se ao fato de apresentarem em sua composição altos níveis de alumínio. Nesse bioma predominam os latossolos, caracterizados por excessiva acidez, e os podzólicos, que podem ser chamados também de argissolos. Os latossolos apresentam coloração avermelhada e são pobres em nutrientes. Já os podzólicos apresentam coloração mais escura, com tonalidades vermelhas, e são bastante suscetíveis a processos erosivos. A falta de nutrientes em alguns solos desse bioma dificultava o desenvolvimento da agricultura. Isso foi corrigido com técnicas como a calagem, capaz de corrigir a acidez do solo. Principais produtos agrícolas cultivados no Cerrado: soja, cana-de-açúcar, milho, algodão. Quais são os tipos de cerrado? O uso da expressão tipos de cerrado não é correto. Sabe-se que o bioma cerrado, em razão de sua grande extensão no território brasileiro e por fazer fronteira com diversos outros biomas, possui paisagens variadas e uma grande biodiversidade. O termo correto para referir-se a essas variações paisagísticas é fitofisionomias do cerrado. Essas fitofisionomias variam de acordo com as regiões, características do clima, do solo e do relevo. A classificação mais comum apresenta os seguintes tipos de fitofisionomia. Campos limpos. É um tipo de vegetação composto por gramíneas, sem a presença de extrato lenhoso. Esse tipo de fitofisionomia é propício para o deslocamento de animais como a onça-pintada, ema e tamanduá-bandeira. Campo sujo. É comumente conhecido como cerrado ralo e é constituído por plantas do extrato herbáceo, nos quais arbustos são poucos expressivos. Cerrado estrito sensu. Representa a vegetação mais predominante nesse bioma. Constitui-se principalmente por espécies arbustivas, compostas por árvores de pequeno porte com troncos tortuosos e espessos. Esses arbustos não são densos, como em áreas de matas fechadas, e adaptam-se às condições do ambiente, apresentando raízes com bastante profundidade, que alcançam os lençóis freáticos. Mata seca. Esse tipo de fitofisionomia encontra-se afastado de cursos d'água. Nela se localizam árvores como ipê e aroeira, que ao longo da estação seca perdem suas folhas em razão da baixa disponibilidade de água. Cerradão constitui uma vegetação de transição entre a mata seca e o cerrado stricto sensu. Apresenta árvores com muitas folhas e ramos, além de características tortuosas. Nesse tipo fitofisionômico encontra-se uma vegetação com porte maior que os arbustos, chegando a 9 metros de altura. Matas de galerias, também conhecidas como matas úmidas, são vegetações que acompanham os cursos d'água. Apresentam árvores que podem atingir até 30 metros de altura, troncos lisos e folhas pequenas. Mantém sua folhagem verde durante todo o ano graças à presença de água.
Veredas, conhecidas também como áreas de várzeas, estão localizadas em áreas de nascentes de diversas bacias hidrográficas. A vegetação é comumente formada pelo buriti e espécies de mata e campo. Limitam-se com os campos limpos e campos sujos. A vegetação apresenta exuberância. Cerrado rupestre. Esse tipo de vegetação forma-se em ambientes com características rochosas, especialmente em serras. As principais espécies desse tipo de fitofisionomia são o caju, papiro, murici e mangaba. O cerrado é um bioma que, em razão da sua grande biodiversidade, deve ser conservado. Estudos apresentam que cerca de 200 espécies nativas desse bioma possuem, além de potencial econômico, potencial medicinal. Algumas espécies de plantas já foram patenteadas por indústrias farmacêuticas. São exemplos de espécies do cerrado com potencial medicinal de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Barbatimão é uma árvore do cerrado cuja casca, folhas e raízes podem ser usadas como cicatrizante de feridas, úlceras e sangramentos. Pacari é uma árvore do cerrado cujas folhas e entrecascas podem ser utilizadas para cicatrização, tratamento de úlceras e gastrites. Rufão é uma planta do cerrado que cresce entre moitas cujas raízes podem ser utilizadas para fazer chás ou garrafadas. A raiz do rufão é usada para tratar anemias e inflamações no estômago e intestino. Outra relevância desse bioma é que ele compreende uma área habitada há centenas de anos, principalmente populações indígenas. É do próprio bioma que esses povos conseguem o seu sustento, extraindo dele recursos naturais. Portanto, é necessário que esse bioma seja preservado para que essas comunidades consigam manter a sua sobrevivência. As principais comunidades indígenas existentes no Cerrado são Carajás, Avacanoeiros e Xerentes. Devastação do Cerrado. A perda da biodiversidade no bioma Cerrado já é uma realidade. Bastaram apenas 5 décadas para se reduzir o tamanho original desse bioma para 41% do total original, segundo o Ministério do Meio Ambiente. As principais atividades que comprometem a conservação desse bioma estão relacionadas com o extrativismo e a expansão agrícola. Expandir a atividade agrícola requer desmatar áreas, o que vem acontecendo com frequência na região abrangida pelo Cerrado. A pecuária também tem provocado inúmeros impactos no bioma, pois o desmatamento para a criação de áreas de pastagem é intenso. Essas atividades, além de descaracterizar o bioma no sentido paisagístico, alteram também a manutenção da biodiversidade, visto que muitos animais perdem seu habitat, correndo o risco de entrar em extinção, assim como espécies endêmicas de plantas. É válido lembrar que o Cerrado abrange uma grande área de bacias hidrográficas, possuindo um potencial aquífero imenso, representando 8% da disponibilidade de água em nível nacional. Quando as áreas são desmatadas para viabilizar atividades como a agropecuária, além de degradar a natureza, propicia também o assoreamento das áreas das bacias e pode provocar contaminação das águas por causa do uso de agrotóxicos nas produções agrícolas. O Cerrado é considerado a maior savana do mundo em biodiversidade e compreende grande parte do território brasileiro, uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Por isso, o Cerrado e os ecossistemas que o compõem possuem uma rica fauna e flora, sendo o habitat de muitas espécies de animais. Este é também um dos motivos deste bioma ser um dos mais afetados pelo tráfico de animais. Animais do Cerrado: jiboia, cascavel, jararaca, lagarto-teiu, ema, seriema, curicaca, urubu comum, urubu caçador, urubu-rei, arara, tucano, papagaios, gaviões, tatu-peba, tatu-galinha, tatu-canastra, tatu de rabo mole, anta, ariranha, gambá, cervo, onça-pintada, preá, cachorro-vinagre, lobo-guará, lontra, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, gato-palheiro, gato-mourisco, veado-mateiro, cachorro-do-mato, macaco-prego, coati, cateto, queixada, porco-espinho, capivara, tapiti, jaritataca. Programa Cerrado Sustentável.
Em setembro de 2003, o Ministério do Meio Ambiente instituiu o Grupo de Trabalho do Bioma Cerrado (GT Cerrado), a fim de elaborar uma proposta de programa destinado à conservação e ao uso sustentável do bioma. Após um ano de funcionamento e a realização de diversas consultas públicas, o GT apresentou a proposta do Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado, Programa Cerrado Sustentável. Este foi formalmente instituído por meio do Decreto 5.577, de 8 de novembro de 2005, com o objetivo de promover a conservação, a recuperação e o manejo sustentável de ecossistemas naturais, bem como a valorização e o reconhecimento de suas populações locais, buscando condições para reverter os impactos socioambientais negativos no bioma cerrado. Por hoje ficamos por aqui, até breve. Brasilescola.ol. Toda a matéria. Meioambiente.culturamix. www.gov.br/mma/pt-br